porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Declare: Deus enviou, Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. E na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Declare: quando enfim chegar a hora e que todos enfrentaremos, em que a morte enfrentarei sem medo. Declare: sem medo então, porque somos salvos em Ti, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque declare ao Senhor: mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Última vez: está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Fala do Senhor. Aleluias. Possamos declarar isso com verdade realmente em nossos corações. E a próxima canção que nós queremos ministrar essa noite, ela vai falar sobre aquela história que acredito que a maioria conhece. É a história que aquela mulher que foi pega em adultério. E Jesus estava na beira da praia ali, escrevendo, né, com o seu dedo no chão. E os fariseus começaram a acusar ela de adultério. E pela lei dos judeus, ela seria condenada à morte. E quantas vezes a gente julga as pessoas, condena as pessoas, talvez, pelos seus erros. Mas Jesus, que era perfeito, que era santo, que não tinha pecado algum, teve misericórdia, teve compaixão daquela pessoa. E não condenou ela, mas teve misericórdia, realmente perdoou todos os seus pecados. Só disse para ela que vai e não peques mais.
Que a gente possa ser assim, que a gente possa realmente olhar para Jesus e seguir o exemplo dele em nossas vidas. Amém, igreja? Escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Senhor, por esta graça, esse amor incondicional por nós, Deus. Essa graça que nos constrange, Senhor. Senhor, por esse teu amor incomparável, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar a vida, ó Pai, em vez da morte, ó Pai. O Senhor é misericordioso e bondoso por nós, ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava.
pode aplaudir ao Senhor, agradecer a Ele. Ele que realmente mudou a nossa história, Ele que nos trouxe a vida. Que a gente possa declarar com essa próxima canção que realmente nós ansiamos, esperamos pelo Senhor, pela sua volta, para estar junto com Ele. Esse que realmente é a nossa morada hoje. Amém? A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Vamos declarar: a luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. Não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Vamos declarar: mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Nós te esperamos, Ele venceu a morte, ressuscitou em glória, Ele vem. Te esperamos. Nós esperamos ansiosamente por Ele, pela sua volta, por estar com Ele no céu onde dia vamos todos morar. Você crê nisso? Cante com fé essa canção. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte pôde entender, a morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Vamos declarar mais forte: mas ao terceiro dia, o amor se levantou, a morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos, levante suas mãos aos céus, declare a Ele. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou. Essa é a nossa esperança.
pode declarar a Ele: Maranata, Maranata, ora vem Jesus. Não há lugar melhor que estar em Tua presença, Senhor, por isso ansiamos estar contigo. Declare: Maranata, Maranata, ora vem Jesus, Jesus, declare mais forte a Ele. Declara Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Essa é a nossa esperança, Senhor. Essa razão da nossa fé em Ti, Senhor. Te esperamos. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Ansiamos por Ti, por estar em Tua presença, Deus. Eu quero ler com vocês em Romanos 8, 15 a 17, esse é o texto. Diz assim, você que trouxe Bíblia, quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia, por favor. Bíblia física. Tem pouca gente carregando a espada na mão, hein? Às vezes a espada é o celular e se acaba a bateria, fica sem espada e morre na guerra, né? Cuidado. Vamos carregar a nossa Bíblia física para os cultos. Romanos 8. No versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Esse texto falou comigo porque enquanto eu pensava o que falar para os pais, né? Eu me considero um pai jovem. Meu filho tem 2 anos, fui pai recentemente. Eu tenho certeza que muitos aqui já são pais há muito mais tempo que eu, né? Talvez aí alguns pais há 40, 50 anos, né? Poxa vida, o que eu, aos 34 anos, com um filho de 2 anos, qual é a minha experiência de pai para falar aos pais nessa noite? Aí eu lembrei desse texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração esse texto, de que antes de sermos pais, nós somos filhos. E somos filhos de um pai perfeito, um pai de amor, um pai de graça, um pai presente, um pai que nos ama incondicionalmente, que é o nosso pai, nosso Deus, né? Jesus tinha muitas formas de apresentar Deus à humanidade, mas ele apresenta Deus como Pai, o Pai nosso que estás nos céus. O teu Pai te recompensará. Ora ao teu Pai em secreto, né? Então, essa palavra aqui é para nós entender que nós temos, primeiramente, um Pai que é perfeito, um Pai que nos ama, um Pai que nos adotou como filhos. Nós não éramos
filhos, mas Ele nos adotou como filhos, Ele nos colocou na sua família através de Cristo. Então hoje nós temos um pai, não sei qual a experiência que você tem com seu pai terreno, talvez você teve um pai muito presente, um pai muito amoroso, um pai muito cuidadoso, amém? E glória a Deus por isso. Talvez a sua experiência com seu pai terreno não tenha sido lá aquelas coisas, você tem talvez alguns arrependimentos, talvez você tenha algumas queixas, talvez o seu pai não foi um pai presente, talvez o seu pai não foi um pai que te deu amor, carinho, atenção que você precisava, mas nós, através de Cristo, temos um pai que nós podemos chamar de pai. E não olhar para Deus através da nossa experiência terrena, mas olhar para Deus através do que Cristo fez, e Cristo nos tornou filhos desse Pai bondoso. Eu pensei muito tempo o que eu falaria hoje, nessa noite, para vocês, e o fato é que eu não vim aqui ensinar ninguém a ser pai, mas eu vim aqui como um filho, né? Porque antes de eu ser um pai, eu sou um filho, eu fui um filho e eu sou um filho ainda. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, lembrar para os pais desta noite o que um filho espera de um pai. O que os nossos filhos esperam de um pai, né? Quando eu tinha 9 anos, meu pai se separou da minha mãe e voltou para a nossa terra natal. Eu tinha aproximadamente 3 para 4 anos, quando nós viemos embora para São Leopoldo. Minha terra natal é Campo Novo. Alguém conhece Campo Novo aí? Alguém? Tem uns indivíduos lá atrás. Aqui também. Lá também. Vocês são meus conterrâneos, né? A gente é meio parente até. Campo Novo, não é Campo Bom, não é Campo Novo, é lá no interior, no noroeste do estado. Minha família é toda de lá. Eu deveria ter de 3 para 4 anos quando nós viemos embora para cá. E aos 9 anos, então, o pai e a mãe se separam. O pai volta a morar em Campo Novo, no interior, e eu vou morar com ele também, até porque lá tinha meus avós paternos, minha avó, meu avô. E eu lembro que no meu aniversário de 9 para 10 anos, eu fui no orelhão. Naquele tempo era orelhão, né? Tinha 10 anos. Comprei um cartão para ligar para a mãe, dias antes do meu aniversário, dia 6 de julho. E quando eu liguei para ela, eu já estava morando já mais ou menos um meio ano com o pai. Eu liguei para ela e ela disse assim para mim: olha, eu vou fazer uma festa pro teu irmão. O meu irmão tem 3 anos de diferença de mim, ele é mais velho, 3 anos mais velho. Eu vou fazer uma festa pro teu irmão. Eu com 10 anos fazer uma festa, né? Eu quero participar dessa festa, eu quero uma festa também. E a mãe disse: só se tu vier, tu tem que vir. Gente, na mesma hora, eu cheguei. Eu disse: pai, eu tô indo embora. Tem uma festa me esperando. Voltei embora, mas a minha cabeça... gente, eu tinha 10 anos, eu peguei um ônibus sozinho, o pai levou, teve que assinar um termo de autorização. Eu vim embora para São Leopoldo, a mãe me pegou na rodoviária e naquele dia teve a festa. A mãe ia fazer no sábado, me esperou e fez no domingo. Eu na minha cabeça achei, eu vou lá, curto essa festa, né? E volto embora de novo. Pois a mãe nunca mais deixou eu voltar. Ela me enganou direitinho. Nunca mais, gente. Não, mãe, agora é hora de eu partir, voltar para minha terra natal, para os braços do meu pai, da minha avó, do meu avô. Não, agora tu não vai. Agora tu vai ficar. Eu sei que aquilo me gerou uma tristeza, gente. Mas uma tristeza tão grande que eu e o meu irmão, eu lembro de inúmeras vezes, a gente pegava o calendário e nós riscávamos os dias, dia por dia, contando quantos dias faltava para as férias de verão. Por isso que eu falo para vocês que eu amo as férias de verão, eu amo o verão, né? Porque no verão eu ia passar as férias lá na casa do meu pai, da minha avó, e nós contávamos os dias e a gente chorava. Por isso que eu digo para vocês que eu lembro que o Natal demorava 3 anos para chegar, porque era um sofrimento, aqueles dias não passavam, né? A gente ia e tinha passado um dia só. Hoje a gente fecha os olhos, já é Natal de novo, não sei se vocês sabem, mas já é Natal, amanhã já é Natal, vocês podem comprar, botar as luzinhas nas casas, pode começar a se programar, porque já é Natal, gente, escreve. Uma vez eu disse para os jovens, quando eu ministrava com eles, já era mais ou menos por essas datas, eles fecham os olhos. Eles fecharam, agora abre. Eu disse para eles: Feliz Natal. Eles ficaram...
Louco, o que deu? Mas eu estava fazendo uma alusão que o tempo passa muito rápido, que é num abrir e fechar de olhos. Inclusive, a volta de Cristo será assim, né? Fica ligado. Num abrir e fechar de olhos. Né? Um vai estar no campo, um vai ficar e o outro vai subir. Um vai estar deitado, né? 2 deitados, um sobe e o outro fica. Então, cuidado. E então a gente contava os dias para ver, para as férias, para ver o pai, para estar lá com ele. E hoje, como adulto, eu fico pensando, o que eu e meu irmão queríamos naquele tempo? Qual era a nossa falta? A nossa falta era a presença do pai. Nós queríamos o pai perto, junto, e não distante. E assim, são 460 quilômetros de distância entre São Leopoldo e Campo Novo. São 8 horas viajando de ônibus. De carro dá umas 6 horas, né? Porque vai direto. Então não é uma coisa assim que você faz de um dia para o outro, assim. Não, tem que planejar, tem que ser tem que ter dias para fazer isso, né? A gente não faz isso num bate-volta. Eu já fiz algumas vezes, mas é muito cansativo. Então, hoje pensando, né, o que nós queríamos? Nós queríamos a presença do Pai. Então, hoje eu não quero falar com você sobre um pai perfeito. Eu estou aqui para falar sobre o valor que um pai tem na vida de um filho. Amém? Os pais aqui, o valor que os pais, ou mais ainda, que a presença dos pais tem na vida de um filho, né? Não é como eu posso ser um pai perfeito, mas é o que o meu filho precisa receber de mim. Amém, pais? O que o meu filho precisa receber de mim. Eu quero pensar em 3 coisas, e é sobre isso apenas que eu vou falar. E a primeira delas é: um filho precisa saber, meu pai está comigo. O seu filho precisa entender que você está com ele. Que ele pode contar contigo, seja no momento bom, seja no momento ruim. E presença, quando eu falo presença, gente, não é apenas morar na mesma casa. Ah, eu sou presente, a gente mora junto. Não, isso não é presença, porque presença fala de intencionalidade. É você não estar apenas por estar, mas você querer estar. É diferente. É você não estar ali, eu estou aqui. Isso basta, isso é suficiente. Não, você precisa querer, é participar da vida, é olhar nos olhos do teu filho, é ouvir o que ele tem para te dizer. Qual foi a última vez que nós, pais, ou que você, pai, o meu filho ainda não fala, ele fica só falando, querendo falar, né? Mas não sai ainda as palavras, não sai as frases, sai algumas palavras. Mas eu sei que é pai, já tem um filho maior. Qual a última vez que você parou para ouvir o seu filho? Qual foi a última vez que você parou e olhou nos olhos dele e perguntou: filho, como é que tu tá? Isso é presença, isso é ser intencional na presença, é nós saber o que está acontecendo, é brincar com o seu filho quando ele quer brincar. Sabe, aquele dia que você chega cansado, você não quer brincar, você não quer sentar, você não tem nem coluna para sentar, mas você para, senta, brinca, né? Participa da vida. Ou seja lá o que o seu filho gosta de fazer. E aqui, não quero falar apenas para pais de crianças, mas para os pais que já são pais há mais tempo e têm filhos adultos. Pensa na sua atitude com o seu filho. Qual foi a última vez que tu ligou para ele? Qual a última vez que você disse: filho, o pai te ama? E não apenas amor de palavras, mas amor de presença, amor de atitude. Porque, gente, palavras, a gente fala, eu já vi tantos casais, eu te amo até o infinito. Gente, palavras o vento leva, né? Jesus, Deus, quando diz que nos ama, ele não diz apenas em palavras, ele envia o seu único filho para morrer na cruz, ele demonstrou amor. Nós também somos chamados a demonstrar amor e não apenas dizer que amamos. O Pai, ele precisa estar presente nos momentos importantes do filho, mas também nos momentos que parecem pequenos. Às vezes você acha, não, isso não tem importância, mas para o teu filho pode ter uma importância. Para o teu filho pode ser um grande momento, né? Hoje as crianças vão se apresentar aqui, vai ter uma homenagem para os pais aqui. Mas talvez alguns pais, porque são crianças do Joade, talvez alguns pais não puderam vir. E o filho vai ficar aqui procurando o pai. O filho vai te procurar, porque ele busca essa presença, né? Então, para nós pode ser apenas mais um desenho. E os pais aqui recebem do Ministério Infantil, o filho desce aqueles desenhos, aqueles rabiscos, né?
mas eles fizeram aquilo pensando no pai, vai entregar para o pai. Às vezes é uma brincadeira, às vezes é uma história antes de dormir. Tem algum pai que conta história para o filho antes de dormir? Ora com o filho antes de dormir? Levanta a mão para mim para saber, que os pais que são mais crentes aí. Olha aí, ó. Amém? Coisa boa. É isso aí. Isso está criando memória, né? Eu escutei um testemunho de uma pessoa que me disse assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com meu pai. Porque quando eu era criança, o meu pai orava comigo. O meu pai me incentivava. O meu pai, antes, quando eu tinha um desafio, ele ia, filho, o pai quer orar contigo. E ele abençoava a minha vida, ele profetizava na minha vida, mas agora o meu pai está com uma apatia espiritual. Ele não quer sequer vir à igreja muitas vezes, ele não quer servir, ele não quer, ele não quer ter comunhão. Eu não sei o que está acontecendo, porque quando eu era criança, meu pai era um exemplo de fé para mim. Mas, passando-se os anos, talvez a fé do pai foi esfriando. Mas por quê? Porque os filhos lembram das orações, das conversas, dos momentos. O filho, para os pais pode ser nada, mas para os filhos aquilo pode virar uma memória. Se eu perguntar para os filhos aqui, vocês têm memórias com seus pais? Lá da infância. Todos nós temos. Eu tenho inúmeros aqui, o tempo não me permite contar, acredito que nenhuma delas. Mas eu tenho muitas memórias. E eu sei que todos aqui têm. Então, nós não precisamos conseguir dar tudo para o filho. Tem pais que pensam que sucesso é dar tudo para o filho, não é? Não fique com essa pressão que você precisa dar tudo para o seu filho, mas se você puder dar a você mesmo para o seu filho, isso já é uma grande coisa, um grande ato. Não pense em comprar o melhor presente, a melhor roupa. Que benção se você conseguir dar isso para o seu filho. Mas antes disso, dê a você mesmo para o seu filho. Dê a sua presença. Dê o seu tempo. Dê a sua intenção. Dê os seus ouvidos para o seu filho. Dê o seu coração para o seu filho. Faça um ambiente seguro para que o seu filho possa conversar com você e compartilhar a vida com você. Talvez nós não vamos proporcionar a melhor viagem para os nossos filhos, talvez a gente não vá comprar tudo que eles peçam ou queiram, talvez a gente também não tenha todas as respostas, né? Tem alguns pais aqui que às vezes os filhos saem com algumas perguntas que a gente pensa da onde que saiu essa pergunta, meu Deus? Alguém já passou por isso? O filho chega com uma pergunta assim, onde é que tu está aprendendo isso que eu não sei nem o que te dizer sobre isso, né? Mas mesmo que você não tenha todas as respostas, você pode sentar com o seu filho, você pode ouvir o seu filho, você pode abraçar o seu filho, você pode perguntar como foi o dia dele, você pode simplesmente estar ali, presente. Né? Presença. Era isso que eu queria do meu pai, presença. Mas 460 quilômetros nos afastavam. E eu sei que tem muitas mães aqui que são mãe e pai dos seus filhos, e parabéns para vocês. Mas nenhuma mãe consegue suprir a ausência de um pai. Nenhuma mãe. Por mais esforçada que ela seja. A presença do pai é única. A paternidade do pai, ela é única. Você pode estar presente na vida do seu filho, né? Porque talvez ele sobreviva a muitas coisas que o dinheiro compra. Mas a presença de um pai, ou a falta da presença de um pai, deixa marcas profundas na vida do filho. Então talvez o seu filho não lembre de tudo que tu fez por ele, mas que ele possa se lembrar que você estava sempre lá. Não importa o que aconteça, meu pai está comigo. Esse é o primeiro ponto. Meu pai está comigo. Os nossos filhos têm que saber que nós estamos com eles. O segundo ponto, um filho precisa saber, meu pai me ama e tem orgulho de mim. Os nossos filhos precisam saber disso, que nós o amamos e temos orgulho deles. Existe algo em nós que às vezes a gente tem dificuldade de fazer, é dizer eu te amo. Às vezes os pais têm dificuldade de dizer que amam seus filhos, e não é culpa dos pais, não é nossa culpa. Às vezes é a forma que nós somos criados. A gente não foi acostumado a ouvir eu te amo.
E como que agora a gente vai reprogramar a nossa mente para dar para os nossos filhos aquilo que nós não recebemos? Eu falei aqui para vocês que eu tive uma experiência com o Ravi quando ele foi cortar o cabelo agora, que ele esperneou lá no barbeiro. E eu peguei ele no colo e disse, eu vou te cagar a pau. Eu disse para ele. A Dani ouviu e a Dani me xingou assim, ó. Tu não pode falar isso para ele. Mas saiu. Por que saiu? Porque era o que eu ouvia. Eu ouvia meu pai me dizendo, minha mãe me dizendo, eu vou te cagar a pau, guri. Se tu não calar a boca, eu vou te cagar a pau. E agora eu quero repetir, eu não posso repetir isso com ele. Vocês concordam? Não dá, a gente não pode, mas às vezes o pai faz com o filho aquilo que recebeu. Por isso que os pais precisam curar o coração, para que os seus filhos não sofram aquilo que você sofreu. Seus filhos não têm culpa. Você precisa fazer algo para os seus filhos não sofrer, né? Então a gente tem essa dificuldade de dizer que amamos. Às vezes a gente pensa, ele sabe que eu amo. Será? Será que os nossos filhos sabem que nós os amamos? Talvez você diga, eu trabalho por ele, eu sustento essa casa, eu não deixo faltar nada para ele. Mas talvez o seu filho precise ouvir e não apenas ver. Talvez você possa dizer, eu faço tudo por eles. E tudo isso é uma expressão de amor. Amém? Tudo isso. O pai às vezes dá duro para conseguir dar as coisas para o filho. Isso é uma expressão de amor. Sim, isso é verdade. Mas o amor precisa ser comunicado também. Ele precisa ser verbalizado. Não apenas em palavras, mas o seu filho precisa ouvir. Eu te amo. E eu tenho orgulho de você. Eu te amo, eu tenho orgulho de você. Você é importante para mim. Eu estou aqui, eu acredito em você. Olha, eu já vi alguns vídeos várias vezes que a criança diz, eu não vou conseguir. E o pai chega, tu vai conseguir. Eu acredito em ti, tu vai dar conta, tu é capaz. Vai lá, filha, tu vai conseguir. Parece que a criança se enche de um poder sobrenatural das palavras do pai e ela consegue. Já ouviram isso? O poder da afirmação. O poder da afirmação. E a gente mesmo. Às vezes a gente está para baixo, está capengo. Aí vem alguém, te fala umas coisas, te bota para cima, renova a tua força. Deus faz isso com a gente o tempo todo nas Escrituras. Como a Kali citou aqui, Isaías. Não temas, eu sou contigo. Quando é essa palavra de não temas, gente? É para quando está tudo bem? Não, é para quando as coisas estão fora do controle. Se você está com medo, Jesus vem, Deus vem e diz, olha, não temas. Né? Então você ouve isso, e isso gera fé no seu coração. O filho precisa ouvir também do pai. Existe essa necessidade profunda no coração de um filho ser afirmado pelo pai. Não é para dizer, te afirma, guri. Não, é para dizer palavras de afirmação para o seu filho. É para você encorajar ele, incentivar ele e dizer a ele o quanto você acredita nele, né? Um pai ajuda a construir a identidade do filho. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 6, no versículo 4, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, não irritem os seus filhos. Porque tem pai que adora incomodar, tirar a paz do filho. E uma das formas que você irrita o seu filho é quando você promete algo para ele e você não cumpre. Quando você diz que vai fazer, você não faz. Isso é irritar os filhos ficam decepcionados. E isso não é um bom exemplo. Então, se você acha que não pode cumprir, não prometa. Mas o que é para fazer com os filhos? É criar eles como, gente? Na instrução e no conselho do Senhor. É como eu falei, talvez você não vai dar tudo o que você queira para o seu filho, mas se você criar o seu filho na instrução e no conselho do Senhor, pronto. Às vezes fica preocupado em dar. Mas se o seu filho... Olha que lindo esses dois adolescentes aqui. Né? Professando a mesma fé dos pais. Isso não é, gente, do todo comum. Tem muitos pais crentes e filhos desviados. Então... que bênção quando os nossos filhos seguem a mesma fé que nós, aceitam a Cristo, batizam-se, seguem na igreja, desenvolvem seus dons, seus talentos, contribuem com o reino.
Ainda falava para uma mãe esses dias, olha, o teu filho vai ser um líder da próxima geração. Eu disse isso para ela. Então que bênção uma mãe ouvir isso. Gente, isso é acertar na vida. Isso é acertar na vida. Também, né? Uma das formas, mas que a gente possa apresentar Cristo para os nossos filhos. Então, pais, não provoquem ira aos seus filhos, mas instruam eles no caminho e na disciplina, no conselho do Senhor. Nós precisamos falar em tempo e fora de tempo de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos falar do plano da salvação para os nossos filhos. Nós precisamos falar da vida eterna para os nossos filhos. Nós precisamos falar da nossa fé para os nossos filhos. Nós precisamos inculcar na cabeça deles Cristo, a palavra. Porque se nós não fizermos isso, o mundo vai fazer. Os filhos, eles podem aprender com os pais, como também podem aprender com o mundo, só que o mundo não ensina da mesma forma que os pais. Com os pais tem amor, tem carinho, tem atenção, mas o mundo não dá isso. Que nós possamos ser esses pais que deixam esse legado na vida dos filhos, ensinar a Cristo, ensinar a disciplina e o conselho do Senhor. Paulo não apenas diz para corrigir, mas Paulo fala dessa responsabilidade de formar. E o terceiro, mas antes do terceiro eu quero dar um exemplo de um pastor, o pastor Maurício. Ele conta que durante toda a adolescência da filha dele, ele foi intencional em almoçar todos os dias com a filha. Ele disse que algumas vezes ele deixou compromissos importantes, agendas importantes, mas ele decidiu que todos os dias ele ia almoçar com a filha intencionalmente. Então, durante o almoço, era o tempo que ele perguntava para a filha, filha, como é que tu tá? Filha, como é que foi a escola? E nesse tempo a filha dizia. E uma das vezes a filha disse, olha, pai, a fulana brigou com a Beltrana e eu fiquei do lado da fulana porque ela estava certa. E o pai disse assim, agora é a minha oportunidade de falar do reino, dos princípios do reino para minha filha. Ele disse, filha, tu não pode tomar partido. Nós somos chamados a ser reconciliadores. A gente tem que reconciliar uma pessoa com a outra e não tomar um partido e dizer, não, tu tá certa, ela tá errada mesmo. Mas a gente, como cristãos, a gente tem que pegar, colocar uma em frente com a outra e reconciliar, porque nós somos reconciliadores e nós somos pacificadores. E assim ia sucessivamente, era a oportunidade que ele tinha de inculcar na filha os princípios, os conselhos do Senhor. E aí o tempo passa, essa filha cresce, se torna uma adulta, casa, e na igreja do pastor Maurício eles têm grupos também nos lares, e essa filha se torna uma líder de um grupo, de um pequeno grupo. E todas as vezes ela pega e liga para o pai dela, pai, aconteceu isso, uma pessoa me pediu conselho nessa área e eu aconselhei dessa forma. E ele diz, filha, tá certo. Filha, é isso mesmo. Ele desliga o telefone e ele diz, olha, eu venci. Eu cumpri minha missão. Eu ensinei a minha filha a instrução e o conselho do Senhor. E agora ela está fazendo isso com outras pessoas. Então, gente, é sobre isso. É sobre isso. Isso é vencer na vida, né? É a gente dizer para o nosso filho que ele é amado. Eu digo isso para o Ravi, às vezes ele está dormindo, eu vou no ouvido dele e digo, filho, tu é amado. Filho, o pai te ama. A gente precisa conseguir dizer isso para os nossos filhos. As palavras têm poder, gente. Filho, você é uma bênção. Você é inteligente. Você é capaz. Eu nunca esqueço uma vez, ele era mais novinho ainda, eu fui ali na sorveteria, e aí tem aqueles brinquedos ali, né? E ele quis ir. Eu disse, que vai então. Entrou. Gente, entrou. Eu falei, quando ele estava lá dentro, eu pensei, agora, quem tira esse guri daqui? Eu não entro aqui. E se ele chorar, o que eu vou dizer? Ele está preso aí, eu não consigo entrar. É ali na Dinone, né? Aquele negócio. E aí tem um negócio cheio de elástico para lá e para cá, que tu tem que ir fazendo assim para entrar, né? E se reborqueando todo para entrar. Eu falei, pronto, como é que eu vou tirar? E ele passou aquilo ali. E aí, para voltar,
Como é que ele volta? O que me restou, gente? Eu fiquei por fora. Filho, tu vai conseguir, filho, vem, bota o pezinho, bota a mãozinha, vem, tu vai. E ele chorando, e ele foi fazendo. Ele conseguiu sair, eu me senti um vitorioso. O melhor pai do mundo. Ele chorando e brigando que não conseguia, e o pé travava e a mão travava. Eu disse, vem, filho, tu vai conseguir, vem, o pai está aqui, tu vai conseguir. Ele conseguiu. Nem eu acreditei que ele ia conseguir, mas ele conseguiu, né? Mas que sufoco, eu pensei, nunca mais eu deixo. Vai que o guri fica preso ali. Mas a gente precisa dizer isso, né? Incentivar os filhos. A gente dizer, eu tenho orgulho do que você tem se tornado. Isso não estraga as crianças. Ah, não vou dizer que isso vai estragar ele, isso vai mimar. Não, isso não estraga, isso dá segurança para o teu filho. Isso dá segurança para o teu filho. Terceiro e último. Um filho precisa saber, meu pai me mostra o caminho. Olha, os pais não estão na vida dos filhos apenas para amar, para dar carinho, mas para mostrar o caminho. Os pais precisam mostrar o caminho, precisam dar direção. Provérbios 22:6 vai dizer, ensina ou instrua a criança no caminho em que deve andar. Então tem um caminho para essa criança andar. E é nossa função instruir essa criança no caminho que ela deve andar. Por quê, gente? Porque mesmo com o passar dos anos, não vai se desviar dele. Então o pai também precisa mostrar o caminho. O filho precisa saber que o meu pai me mostra o caminho. O pai precisa ensinar, o pai precisa corrigir, o pai precisa estabelecer limites, o pai precisa dizer não, o pai precisa ensinar com responsabilidade, mas principalmente, ele precisa também viver aquilo que está ensinando. Seu filho, muito mais do que ouvir as suas palavras, ele vai ouvir as tuas ações, as tuas atitudes. Os nossos filhos aprendem muito mais com aquilo que vem do que aquilo que ouvem. Amém? Eles aprendem muito mais assim. Então, se nós queremos que os nossos filhos tenham fé, quantos querem aqui que os filhos tenham fé? Nós precisamos ser essas pessoas que buscam a Deus, e os nossos filhos precisam ver nós buscando a Deus. Ver. Eu não sei porquê, mas o Ravi, toda vez que ele vê o símbolo da igreja, ele começa a dizer, papai, papai, papai. Até na rede infantil, na camisa das ministras, tem o logo da igreja, ele olha e aponta, papai, papai. E às vezes, quando a gente está saindo de casa, ele já sabe, de acordo com o que eu dobro, a rua que eu dobro, ele já sabe onde é que nós vamos. Se nós vamos na vovó, se nós vamos na titia, se nós vamos na gueja, ele fala. E ele sempre quer ir na vovó. Sempre na vovó. E claro que, obviamente, é uma vez na semana, olhe lá que a gente vai na vovó. A vovó mora em São Leopoldo, 20 quilômetros, é longe, não dá para ir sempre. Então, quando ele sabe que a gente está dobrando para ti, ele começa, não quer titia, não quer titia, não quer titia. Ou quando vem para a igreja, não quer igreja, não quer igreja. Ele já sabe que o pai vem da igreja, ele já sabe, né? Aí, às vezes, ele senta em casa, eu acho que é uma estratégia para olhar desenho, mas vamos pensar diferente. Ele senta no sofá e começa a dizer, papai, papai, apontar para a TV. Papai, papai, porque ele quer ver eu na TV. E é verdade. Daí a gente bota o culto. Teve um culto assim que ele assistiu, aquele culto assim, ó, não sei quantas vezes ele assistiu. E aí quando termina ele começa, pede de novo. Eu acho que esse é crente mesmo, vai ser crente. E ele começa a perguntar, papai, papai. Daí chega uma hora que a gente não aguenta mais escutar, daí a gente põe um desenho para ele. Daí ele acha que ele já assimilou. Eu vou pedir o papai primeiro, depois vem o desenho. Que não é bobo nem nada, como disse o outro. Mas é muito engraçado, gente. Mas por quê? O Ravi não vê a gente, por exemplo, eu e a Dani, a gente faz um devocional de manhã. Quando o Ravi está dormindo, que é o momento que a gente consegue, né? Porque depois que ele acorda, não tem como. Mas muitas vezes, aos domingos, eu estou ali na sala, preparando o sermão da noite, e o Ravi está por ali brincando. Então ele está vendo, está observando. E eu, às vezes, eu pego ele no colo e boto ele no colo e prego para ele.
Aí hoje ele estava na mesa com a gente, eu pregando a palavra para Dani e ele junto. Ele queria falar uma coisa, filho, assim, assim, assado. E ele começa a falar, enrolar a língua, né? Falei, tá ouvindo, amém, vai se converter. Mas os filhos, eles precisam não apenas ouvir, mas ver aquilo que nós estamos ensinando. Então, se nós queremos que os nossos filhos tenham fé, nós precisamos que eles vejam a gente buscando a Deus. A gente quer que os nossos filhos sejam honestos, eles precisam ver honestidade dentro de casa. Se a gente quer que os nossos filhos saibam pedir perdão, nós precisamos também pedir perdão a eles. Eles precisam ouvir de nós, filho, me perdoa, o pai errou. Porque muitas vezes a gente erra como pai, sim ou não? A gente não acerta o tempo todo, às vezes a gente erra. Mas quando a gente errar, a gente não tem que fazer de conta que nada aconteceu, porque o filho sabe. Peça perdão. Filho, o pai, olha, o pai agiu assim, eu acho que o pai errou. Me perdoa. Isso vai ensinar ele também a ser humilde e pedir perdão. Isso também é ensinar. Então, os nossos filhos, gente, olha aqui, ele não espera que a gente seja perfeito. E vou dizer uma coisa para todo mundo aqui, não é só os filhos. Ninguém espera que você seja perfeito, porque perfeito ninguém é, a gente já sabe disso. Ninguém vai ser perfeito, a gente não pode esperar a perfeição do esposo, da esposa, dos filhos, de ninguém, do pastor, da igreja, não existe. A gente é ser humano que horas acerta, horas erra, e isso é a vida. A gente vai errando e com os nossos erros aprendendo e evoluindo. Até a gente chegar e ser a pessoa sábia, que aprende com o erro dos outros, para de errar, aprende com o erro dos outros e não erra. Mas os filhos não esperam que os pais sejam perfeitos, os filhos esperam que os pais sejam sinceros. Sinceros. Sinceridade, gente. De você realmente não querer tapar o sol com a peneira, não querer fazer de conta. Não, o pai sabe, o pai entende. O pai errou. O pai não deveria ter falado assim, dessa forma. Me perdoa. Ele não está esperando que você seja um pai perfeito. Ele sabe que você não é um pai perfeito. Ele está esperando que você seja sincero. Estou finalizando. Ainda tenho 5 minutos. Agora, até aqui eu falei sobre aquilo que um filho precisa de um pai, mas existe uma razão ainda mais profunda para essa palavra aqui. Falar sobre paternidade. Porque Deus, ele se revela como pai. Deus é o nosso pai perfeito. E essa é a primeira aula da jornada do crescimento. Quem é Deus? E uma das formas que Deus, e talvez a principal, é como pai. Só que dependendo das nossas experiências com os nossos pais terrenos, nós temos uma dificuldade de associar a paternidade a Deus. Porque nós achamos que assim como o nosso pai falhou, Deus vai falhar. Assim como o nosso pai nos abandonou, Deus vai nos abandonar. Assim como o nosso pai errou, o nosso Deus vai errar. Então é uma imagem distorcida de Deus que muitas pessoas têm, que nós precisamos curar, transformar, porque Deus, ele deseja se revelar para nós como pai. Além de Senhor, de Deus, de Salvador, de Rei, é pai. E Jesus veio trazer isso para nós. Jesus veio nos dizer, olha, o Pai. E esse sentimento de pertencimento, de filiação, que nós temos um Pai no céu, isso nós precisamos entender no nosso coração, porque é exatamente isso que diz Romanos 15, 16 e 17, que nós lemos aqui no início. É justamente isso, vocês receberam o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba é Pai. Abba, Pai, gente, é uma expressão de profunda intimidade. Deus, ele espera que nós o chamamos de Abba, Pai, porque ele deseja essa intimidade com os seus filhos. Ele não quer se apresentar a nós como Senhor, como juiz, que muitas pessoas têm essa imagem de Deus, um juiz que está pronto para castigar. Um juiz que, assim que eu errar, Deus vai me castigar. Eu estou passando por isso porque eu pequei. Isso aqui é castigo de Deus. Muitas pessoas olham para Deus assim, como um juiz pronto para dar uma sentença, para castigar. Só que Jesus apresenta Deus como o juiz
bom. Na parábola da viúva insistente, quando aquele juiz que era mau, ele cede o pedido da viúva, de tanto ela insistir, ele cede o pedido dela, para ela parar de incomodar. E aí Jesus diz, olha, esse juiz, mesmo sendo mau, ele atendeu o pedido dessa viúva. Quanto mais o Pai que está nos céus, que é bom, vai atender o pedido de vocês. Então Jesus, até mesmo Jesus está apresentando Deus como um Pai que é bom, que dá a nós, que nos agracia, que mesmo nós olhando para Ele como um pai ruim ou um juiz, não é dessa forma que Ele quer que nós olhemos para Ele, mas como um pai. E isso é muito profundo porque o Evangelho, ele não nos apresenta um Deus que é poderoso, um Deus que é santo, um Deus que governa, mas Ele nos apresenta um pai que nos recebe como filho. A parábola do filho pródigo conta, a gente olha muito para os filhos, mas a parábola fala de um pai. O pai estava ali. O pai estava esperando o filho de volta. E quando esse filho está longe, o pai já avista ele de longe, o que isso indica? O pai estava esperando o filho. Por isso que ele enxerga o filho longe, o pai estava esperando o filho voltar para casa. O filho pensa, a mentalidade de escravo. É o que Paulo diz, olha, vocês não receberam o espírito de escravidão. Esse filho estava com uma mentalidade de escravo, porque ele diz, olha, eu pequei contra o meu pai, mas eu vou voltar e vou dizer, olha pai, eu quero trabalhar para ti, eu quero estar aqui como um escravo, um trabalhador teu. Eu não sou mais nem digno de ser chamado teu filho, e eu nem quero, eu só quero voltar para a casa do pai. E não é isso que o pai faz com ele, o pai não recebe ele como um empregado, o pai recebe ele como filho. E é assim que Deus nos recebe, como filho. É esse pai que nos espera, mas esse filho fez tanta coisa errada. Mas mesmo assim o pai recebeu ele de braços abertos. É assim que Jesus e que o Evangelho nos apresenta a Deus. Um pai que nos recebe como filhos. Então talvez nem todo mundo aqui teve a mesma experiência com o pai. Como eu já falei, alguns tiveram um pai muito amoroso, presente. Mas outros tiveram pais ausentes. Alguns têm lindas memórias, outros carregam feridas, alguns ainda têm seus pais, outros já perderam seus pais. Quem aqui já perdeu o pai? Levanta a mão para mim. Várias pessoas já perderam os pais. Então a gente carrega memórias de pais presentes ou pais que já se foram. Alguns têm uma relação muito próxima, outros quase nem têm contato. Alguns pais, por algum motivo ou outro, brigaram com seus filhos e já se passaram anos e não se reconciliaram. Só que assim a vida está passando. Que você não peça perdão para o seu filho ou para o seu pai lá no seu último dia. Como o meu avô, que eu já dei o exemplo aqui várias vezes, que foi lá no leito de morte, que ele pediu perdão para minha avó, pediu perdão para os meus tios, porque ele foi contra o Evangelho. O Evangelho chegou na minha família através da minha avó paterna, mas o meu avô lutou contra ela todo o tempo. Meu avô expulsava as pessoas, os crentes lá da casa. A avó fazia culto na garagem, o avô chegava bêbado e botava todo mundo para correr. Muitas vezes. É no último dia que ele pede perdão. Olha quanta coisa linda ele perdeu de viver uma vida com Jesus. A vida com Jesus é linda, é maravilhosa, é bênção. Tem desafios, mas é a certeza de que você não passa mais sozinho por nenhum desafio. É a força que você precisa. Ele perdeu. Então, pais, não espera. Não espera. Que seja hoje. Muitos pais hoje não receberam ligações de seus filhos dizendo feliz dia dos pais. Eu logo cedo já mandei para o meu pai, feliz dia dos pais, é o aniversário dele agora em agosto. Eu disse, talvez eu vá aí no teu aniversário, não é certo. Mas talvez eu vou ver uma data para ir. Mas quantos filhos estão órfãos de pais vivos?
Quantos filhos estão esperando uma ligação de um pai que está com o coração endurecido, que está com o ego exaltado, que está dizendo, ele é que tem que me ligar, ele é que tem que me pedir perdão. Faz a tua parte. Lembra da briga de Jacó e Esaú? 20 anos. Eles ficaram brigados. 20 anos distante um do outro. Até que chegou o dia de eles se reencontrarem. E foi lindo esse reencontro. Que essa noite seja uma noite para você se reconciliar com seu filho e com seu pai. Amém? Que essa seja a noite. Mas indiferente da experiência que nós tivemos com os nossos pais terrenos, essa experiência não precisa definir a nossa experiência com Deus. Deus é um pai diferente. Assim como diz no Salmo 103, eu estou encerrando, no versículo 13, ele vai dizer, como um pai se compadece, ou tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Deus não é o pai que abandona. Deus não é o pai que desaparece. Deus não é o pai que deixa os seus filhos sem identidade. Deus não é esse pai. Em Cristo nós recebemos uma nova identidade. Sabe qual é essa nova identidade? Filhos de Deus. É isso que está aí no seu RG. Filho de Deus. Amém? Você recebe isso? Vamos ficar de pé e vamos orar? Não se desconecta, fica aqui comigo. Se você puder fechar os seus olhos, logo depois nós já vamos ceiar. Mas feche seus olhos por um instante. Não perca essa conexão. Não perca isso que nós construímos até aqui. Mas eu gostaria que você fizesse uma pequena reflexão agora. Uma pequena reflexão. Nós já estamos caminhando para o fim deste culto. Mas eu gostaria que você refletisse na sua relação com o seu pai ou com o seu filho. Você como pai, você como filho, porque nós somos filhos e pais. Eu gostaria que você refletisse, que você orasse ao Senhor, porque se há falta de perdão, talvez Deus esteja te chamando e te dando essa oportunidade hoje de você reconciliar com seu pai. Feche seus olhos, se você desejar, e coloque a mão no seu coração, se assim você desejar, porque eu gostaria que você refletisse nessa noite, antes de nós orar. Eu apresentei aqui Deus como um pai perfeito. Talvez você está esperando que o seu filho seja perfeito, que o seu pai seja perfeito, mas Deus, ele é perfeito. Nós podemos olhar para Deus e encontrar nele um pai perfeito. Talvez você, pai, você não consiga dar tudo aos seus filhos, mas que você possa dar a sua presença. Talvez você não tenha todas as respostas, mas você pode caminhar com seus filhos. Talvez vocês já tenham errado, peçam perdão. Talvez seus filhos já sejam adultos, ainda vocês podem dizer que os amam. Talvez você não saiba exatamente como ser um bom pai, então você precisa olhar para Cristo, olhar para Deus, que é um pai perfeito. Porque quando nós olhamos para o nosso Pai Celestial, nós descobrimos o que significa amar, o que significa receber, o que significa cuidar, corrigir, sustentar e, acima de tudo, permanecer. Você não precisa ter medo, porque Deus não vai fugir de você, Deus não vai te abandonar, Deus não vai desistir de você. Você não precisa provar nada para Deus, Deus já te ama. Deus já te ama. Não há nada que você faça mais ou menos para Deus que vai fazer Ele te amar mais ou menos. Ele já te ama. Ele já demonstrou isso na cruz. Não precisa ter medo. Olhe para Deus como um Pai perfeito. Que os nossos filhos possam encontrar em nós um pequeno reflexo do Pai que está nos céus. Que a gente possa chegar muito próximo daquilo que Deus é conosco. E passar isso para os nossos filhos. Eu não preciso ser o pai perfeito. Eu quero ser um pai presente. Que ama, que afirma e que aponta o caminho para Cristo. E talvez no fim da nossa vida, quando os nossos filhos olharem para trás, talvez eles não digam, meu pai fez tudo certo, mas que eles possam dizer, meu pai me amou, meu pai esteve comigo, meu pai me ensinou o caminho.
e que através da nossa vida, os nossos filhos possam conhecer um pouco mais daquele que Jesus nos ensinou a chamar de Abba Pai. Um Pai, Abba Pai. Essa é a expressão de intimidade. Ora ao Senhor nesse momento. Ó Deus e Pai, nós reconhecemos a Ti como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas também e principalmente como um Pai. Senhor, nós Te recebemos como Pai e sabemos que o Senhor supre toda a paternidade que nos faltou, porque o Senhor é um Pai presente, um Pai que não nos abandona, um Pai que não nos deixa, um Pai que nos ama incondicionalmente, um Pai que é presente, um Pai que não desaparece. Nós oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor cure o nosso coração, cure as mágoas deixadas pelos pais nos filhos e dos filhos nos pais. Nós oramos por reconciliação nesta noite entre pais e filhos e pais. Nós oramos, Senhor, para que se há alguém nesse auditório que precisa se reconciliar com os seus pais, que essa seja a noite de reconciliação. Eu oro a Ti, Espírito Santo, porque não sou eu que convence, mas é Tu que convence cada coração. Talvez essa seja uma noite, talvez uma oportunidade de haver reconciliação com os nossos pais terrenos. Que nós possamos pedir perdão e perdoar. Que nós possamos receber perdão. Que nós possamos amar e ser amados. Espírito Santo, faz a obra nos corações. Toca os corações esta noite, eu oro. Toca agora, Espírito Santo, toca os corações dos pais. Toca o coração dos filhos nesta noite. Que haja arrependimento, que haja conversão. Senhor, tira de nós esse coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Porque nós, Senhor, não queremos viver uma vida distante. Nós não queremos viver uma vida separados, mas nós queremos, Pai, assim como Cristo nos reconciliou contigo, nós queremos nos reconciliar. Nós sabemos que Cristo abriu esse caminho para que hoje nós pudéssemos te chamar de Pai. E nós reconhecemos a Tua paternidade, ó Deus, em nossas vidas. E da mesma forma, nós queremos olhar para os nossos pais terrenos com um olhar de amor, de graça, de perdão e de misericórdia. E que nós como filhos também possamos receber isso. Eu oro, Senhor, porque talvez a gente não dê tudo o que nós queremos para os nossos filhos, mas que nós possamos dar a nossa vida, a nossa presença, que sejamos intencionais em tudo o que fizermos, que possamos ser a Tua boca, Senhor, na vida dos nossos filhos, que possamos abençoar, profetizar, declarar vida, que possamos, Senhor, ensinar os nossos filhos no temor do Senhor, no caminho do Senhor, e que no tempo certo eles possam decidir por Ti. Senhor, que a nossa maior vitória, a nossa maior recompensa sejam os nossos filhos prostrados diante do Senhor, reconhecendo a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, que a nossa maior vitória nesse mundo seja deixar um legado de fé no coração dos nossos filhos. Eu oro abençoando cada pai que veio, cada filho que veio, cada mãe, cada um que está aqui essa noite. Eu oro Te agradecendo, Pai, porque foi o Senhor que os trouxe esta noite para ouvir essa mensagem. E que, Senhor, o Senhor continue essa obra que o Senhor começou em cada coração nesta noite. Nós declaramos, Pai, que ainda que os nossos pais não tenham sido fiéis, o Senhor é fiel. Ainda que os nossos pais terrenos não tenham sido bons, o Senhor é bom, e em todo tempo Tu és bom, Senhor. E nós declaramos isso nesta noite, a Tua bondade, e dizemos a Ti, Senhor, que nós, com todo o fôlego que temos, nós vamos cantar do Teu amor, e nós vamos curar e reconciliar muitos corações através desse amor que vem de Ti, Senhor. Obrigado por nos aceitar como filhos. Obrigado por nos colocar na Tua família, ó Deus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de Te chamar de Pai. Tu és o nosso Pai e nós somos os Teus filhos amados, Senhor. Que sejamos cheios dessa convicção que somos Teus filhos e filhos amados do Pai.